A pressuposição como fenômeno argumentativo. Na microaula de hoje, nós vamos tratar da diferenciação de dois conteúdos implícitos, o pressuposto e o subtendido, especialmente a partir dos estudos de Ducrot, de Moura e de Carrel. Ducrot, em 1977, ele fala do conteúdo implícito da pressuposição. Partindo do exemplo, João sabe que Marcelo virá, Ducrot afirma que existe um conteúdo implícito, segundo o qual Marcelo virá. É esse conteúdo implícito pressuposto que permite ao locutor afirmar João sabe que Marcelo virá. E esse elemento é um elemento da significação do enunciado. O pressuposto ele não pode ser tratado como um elemento à parte da significação, mas como algo que já está presente no próprio enunciado. E ele diz mais, ele já está presente na estrutura da frase, que é a base do enunciado. Ele afirma, mas pode-se também considerar que os pressupostos de um enunciado são fundamentalmente elementos de seu conteúdo, são componentes de sua significação. Na obra O Dizer e o Dito, que foi traduzido para o português em 1987, ele distingue dois tipos de efeitos de sentido, o que ele chama de pressuposto e o que ele chama de subtendido. Ele diz que o seu objetivo é mostrar que é possível descrever o pressuposto a partir de um componente linguístico e o subtendido exige um componente retórico. Basicamente, o que ele está chamando de componente retórico é um elemento contextual. Bom, o que seria o pressuposto? O pressuposto seria uma informação implícita de base semântica, ou seja, linguística. E o subtendido seria um componente retórico, portanto, contextual. Para isso, ele estabelece três testes, que é a negação, a interrogação e o encadeamento. E ele diz que se o conteúdo implícito permanecer com esses três testes, trata-se, portanto, de um pressuposto. Então, se eu tenho um enunciado do tipo Jacques continua fumando, então eu tenho duas informações. Eu tenho informação explícita posta, que é a informação segundo a qual Jacques fuma atualmente. Mas eu tenho também uma informação que está pressuposta. Se eu afirmo que Jacques continua fumando, então eu pressuponho que Jacques fumava anteriormente. E aí, se eu questiono, será que Jacques continua fumando? Permanece a informação que Jacques fumava antigamente. Se eu nego, se eu nego dizendo é falso que Jacques continua fumando, permanece na negação a informação que Jacques fumava antigamente. Se eu encadeio dizendo Jacques continua fumando, ainda que o médico tenha proibido de fumar, permanece a informação de que Jacques fumava antigamente. Portanto, em todos os testes, permanece o enunciado, aliás, a informação pressuposta de que Jacques fumava antigamente. Bom, se eu disser, se Pedro vier, Jacques partirá, há uma informação segundo a qual, né, se Pedro não vier, Jacques não partirá. Obviamente que essa informação é uma informação implícita. No entanto, para Ducrot, essa informação ela não é uma informação pressuposta, ela é uma informação subtendida. Por que é uma informação subtendida? Porque ela não passa em todos os testes. Se eu pergunto, será que Jacques partirá caso Pedro venha? Ou é falso que Jacques partirá se Pedro vier? Ou, se eu faço o teste, se Pedro vier, Jacques partirá, mesmo que não faça nenhuma diferença a vinda de Pedro, observe que em todos os testes acima, o subtendido ele não vai se sustentar. Por que ele não vai se sustentar em todos eles? Porque a sua existência não é uma condição suficiente. E não é uma condição, aliás, é uma condição suficiente, não é uma condição necessária. É perfeitamente plausível que Pedro venha e mesmo assim Jacques não parta. Isso quer dizer que a informação, se Pedro não vier, Jacques não partirá, é uma informação subtendida, não é uma informação pressuposta. Futuramente, Ducrot vai reexaminar, né, essa teoria e vai dizer que o que vai prevalecer é a continuidade. Não é a negação, não é a interrogação, mas é basicamente a continuidade do discurso. No exemplo
que eu tenho? Fui à Alemanha com Pedro, eu tenho dois pressupostos possíveis. Os pressupostos é que eu fui à Alemanha e o outro pressuposto é que eu viajei com Pedro. Quando eu digo não fui à Alemanha com Pedro, o que é que eu estou negando? É os dois pressupostos, que eu não fui à Alemanha, é que eu não viajei com Pedro, ou apenas um deles? Porque eu posso simplesmente dizer não fui à Alemanha com Pedro porque ele estava doente. Então, não fui à Alemanha com Pedro porque ele estava doente, eu estou negando que eu não viajei com Pedro. Eu não estou negando que eu fui à Alemanha, necessariamente. Permanece o pressuposto de que eu fui à Alemanha. Então, diz de cru, é possível que no enunciado eu tenha mais de um pressuposto e que um deles permaneça. Então, negar ou interrogar não garante a existência do pressuposto. Eu tenho sempre que observar na continuidade do texto, na continuidade do discurso. É esse o que vai fazer eu enxergar qual é o pressuposto que permanece. Em 1988, numa série de conferências que ele dá na Universidade do Cali, ele vai observar algo muito importante, que a pressuposição ele é um fenômeno que ativa pontos de vista, que ativa polifonia. O fenômeno da polifonia para a teoria da argumentação e para, futuramente, o que vai se denominar de teoria da polifonia, né, é extremamente importante no âmbito da semântica argumentativa. Porque a partir do momento em que Decroix começa a observar que no enunciado possa identificar diferentes pontos de vista colocados em cena por um locutor, ele começa a observar também que o locutor coloca em cena esses pontos de vista, ou vozes, né, e vai assumindo posicionamentos com relação a esses pontos de vista. Ele observa que no enunciado do tipo Pedro deixou de fumar, eu tenho, na verdade, dois pontos de vista. Um ponto de vista, que é o ponto de vista segundo o qual Pedro não fuma mais, que é o ponto de vista posto. Mas eu tenho um ponto de vista pressuposto, que é o ponto de vista segundo o qual Pedro fumava antes. Esse ponto de vista segundo o qual Pedro fumava antes é um ponto de vista que Decroix diz que o locutor assume ele como um ponto de vista de aprovação. Ou seja, ele considera esse ponto de vista como base para a sua para o desenvolvimento do que ele vai construir no seu texto. Mas o ponto de vista com o qual ele se identifica, e é o ponto de vista que vai sustentar todo o seu discurso, é o ponto de vista explícito, que é o ponto de vista que ele não fuma mais. E aí diz Decroix que o locutor vai trazer esse ponto de vista e com ele vai se identificar. E a partir daí, ele vai argumentar, ele vai construir o seu discurso, ele vai encadear o seu discurso. Ele cita textualmente o seguinte: entonces lo que comúnmente se chama presuposición é aquello a lo cual el locutor da su aprobación. E lo que se chama lo afirmado é aquello com o qual o locutor se identifica. Então, aquilo que ele aprova é o pressuposto. E aquilo que ele se identifica é o posto. E a partir daí ele encadeia o seu discurso. Então o pressuposto ele não é declarado, então ele não é colocado em dúvida, e aí é onde está o jogo argumentativo, porque ele aparece ali, e aí ele não pode ser contestado, porque ele aparece ali como um conteúdo que é implícito, tá? E aí ele não pode ser negado. Có chega a dizer que negar o pressuposto, você cria um problema interacional, né? Porque você coloca em jogo o próprio direito do locutor de organizar o seu discurso. E aí o que pode ser encadeado, negado, questionado é o posto, porque ele está explícito, é o que está afirmado pelo locutor, tá? E é aquilo que o locutor, de certa maneira, encadeia e orienta o seu discurso a partir do posto e não do pressuposto. Bom, a pressuposição situa o diálogo na hipótese que o interlocutor soubesse esse conteúdo pressuposto. O que não significa que necessariamente ele saiba, né? Decroix diz que o pressuposto, o locutor apresenta o conteúdo, né, esse conteúdo pressuposto, como se o interlocutor, o ouvinte, soubesse aquela informação. Isso não quer dizer que o ouvinte saiba, que o interlocutor saiba, mas é como se ele soubesse, né, aquela informação. Há quem discorde, né? Alguns dizem que autores que afirmam, né, que
que é uma informação compartilhada, né? Moura, que é um dos autores que está recomendado aí para a leitura de vocês, disse que é informação compartilhada. Diderot diz que não é informação compartilhada, é apresentada como se fosse uma informação compartilhada. Tá? Mas ela é um elemento que é fundamentalmente da significação do enunciado. E é também um ato de fala particular. Né? Descrever a pressuposição é descrever um ato de fala do enunciado. Assim como é a afirmação, a interrogação, da importância da pressuposição. E é também um fenômeno de argumentação. O pressuposto é uma contribuição própria do enunciado. O posto e o pressuposto se apresentam como algo que é escolhido e posto e colocado ali ao mesmo tempo no enunciado. Ele está na estrutura da frase e da frase ele passa para o discurso. Então, é um elemento do sentido do enunciado. E aí ele é colocado à margem do discurso. Por quê? Porque ele não está explícito. E o locutor não pode ser atacado por isso. Já o subtendido, não, porque é algo que vem posterior. É uma interpretação do ouvinte. O ouvinte, ele precisa interpretar para poder chegar ao subtendido, já que é algo que não é afirmado, nem está marcado linguisticamente, depende muito mais de uma interpretação do ouvinte. Diderot considera que o subtendido e os pressupostos são informações implícitas. O pressuposto está marcado linguisticamente, está no nível da frase, o subtendido não está. O pressuposto é um ato de fala, né? Os critérios para a existência do pressuposto é a negação, interrogação e encadeamento, mas o encadeamento é o de maior relevância. E há a possibilidade de mais de um pressuposto do enunciado, mas é um encadeamento que vai determinar qual é o pressuposto que vale. Moura não vai usar o termo subtendido, ele vai usar o termo implicatura. Obviamente que muito influenciado pela pragmática, né? Então, o posto é a informação que está contida no sentido literal, o pressuposto é inferida a partir da enunciação. Então, no enunciado que você tem, por exemplo, Pedro deixou de fumar, o posto é que Pedro não fuma e o pressuposto é que ele fumava antes. Então, para eu aceitar a informação do posto, eu tenho que aceitar a informação do pressuposto. Só que Moura vai dizer que o pressuposto também é um elemento que está relacionado com o contexto. E aí, olha a novidade dele. Ele diz que é um conhecimento compartilhado. Diderot não apresenta como informação compartilhada. Ele diz que é apresentada como se fosse compartilhada. E que aí Moura diz que ele é ativado por determinados elementos da língua, assim como Diderot também diz que é ativado por determinados elementos da língua. Bom, o que Moura está chamando de implicatura é basicamente o que Diderot está chamando de subtendido. E Moura diz que a implicatura é uma intenção do locutor que deve ser inferida pelo interlocutor. Lembra que Diderot afirma que o subtendido é um elemento retórico. Para Moura é uma intenção. Então, uma implicatura é um tipo de inferência pragmática baseada não no sentido literal das palavras, mas naquilo que o locutor pretendeu transmitir. Então, se você tem um enunciado do tipo Maria se separou do marido, o posto é que Maria é separada. O pressuposto é que Maria era casada, porque o verbo separar-se ativa essa informação pressuposta, Maria era casada. Mas, por exemplo, isso pode gerar o subtendido ou a implicatura que Maria está disponível, num contexto em que alguém, por exemplo, está interessado em Maria. Então, essa implicatura ou esse subtendido vai sempre depender de um contexto. A gente precisa saber quem disse, para a gente chegar a essa possível intenção. Essa possível intenção é a implicatura, né, que Diderot vai chamar de um elemento retórico e vai dizer que é um subtendido, e Moura vai chamar de implicatura. Então, a informação de que Maria é casada é um pressuposto, depende de um conhecimento compartilhado e está ativado na frase pelo verbo separar-se. A informação de que Maria está disponível é uma implicatura, para Diderot chamado de subtendido, não está ativada linguisticamente e vai depender de uma inferência que a gente vai fazer a partir das intenções do locutor e de um contexto determinado. Então, vejam que as duas são informações implícitas. Uma é marcada linguisticamente, a primeira, o pressuposto, por conta do verbo separar-se. A outra não está marcada linguisticamente, eu preciso de um contexto. Saber quem disse, para quem disse, em que contexto disse. Bom, há elementos linguísticos que ativam pressupostos. Moura vai listar alguns desses elementos. Por exemplo, as descrições definidas, aquelas que vêm assinaladas por um artigo definido ou por um pronome definido. São essas expressões que fazem uma certa descrição de um ser. Esse tipo de pressuposição ela é chamada de pressuposto de existência.
Se eu tenho um enunciado do tipo, o governador do estado viajou para a Rússia, a expressão o governador do estado inicia com um artigo definido o, ativa um pressuposto. Qual é o pressuposto que é ativado aqui? O pressuposto é existe um governador no estado. Verbos denominados fativos, que são complementados pela enunciação de um fato. Esse fato é um fato pressuposto. São verbos como lamentar, sentir, pressentir, etc., chamados de verbos de estado psicológico. Lamento informar que não há mais vagas. Ora, o verbo lamentar aqui ativa um pressuposto. Qual é o pressuposto? Não há mais vagas. Eu só posso lamentar e informar que não há mais vaga porque não há mais vaga. O pressuposto é não há mais vagas. Verbos implicativos, em que a ação ou o processo veiculado pelo posto implica que houve um processo ou uma ação anterior àquele ato. João conseguiu abrir a porta. O verbo implicativo aqui é conseguiu. João conseguiu abrir a porta. Qual é o pressuposto? O pressuposto é João tentou abrir a porta. Verbos que indicam permanência ou mudança de estado, como passar, permanecer, continuar, passará, começar, tornar-se, etc. Esses verbos que falam de estado permanente ou alterado, então também ativam pressuposto. Maria continua traindo João. Qual é o pressuposto ativado pelo verbo continuar? É que Maria traía João antes. Expressões iterativas, que pressupõem que a ação indicada pelo verbo já tinha ocorrido anteriormente. O preço da gasolina subiu de novo, subiu novamente. Qual é o pressuposto ativado pela expressão de novo ou novamente? É que o preço da gasolina havia subido antes, ou outras vezes. Alguns operadores, como ainda, agora, antes, etc., também ativam pressupostos. João agora está estudando. Qual é o pressuposto? João não estudava antes. Alguns conectores circunstanciais, com desde que, antes que, depois que, visto que. João passará no vestibular desde que estude. A expressão desde que ativa um pressuposto. João passará no vestibular desde que estude, o desde que ativa o pressuposto que, para passar no vestibular, é necessário estudar. Sentenças clivadas, em que a sentença simples é dividida no meio, né, por um elemento que destaque a sentença. João, não foi João que beijou a Maria. O não foi que, né, que destaca o elemento João, ativa um pressuposto. Não foi João que beijou a Maria. Qual é o pressuposto? O pressuposto é que alguém beijou a Maria. Bom, na teoria dos blocos semânticos, que é a teoria mais recente dentro da semântica argumentativa, o pressuposto ele é tratado como parte do conteúdo do enunciado. Né? O posto é a proposição posta, né? E o pressuposto é a proposição que não é colocada em discussão, mas é colocado ali como um elemento da significação do enunciado. Carrel diz que certas proposições acabarão por ser conteúdos independentes, integralmente, outras acabarão por ser pedaços do conteúdo. Então, o pressuposto ele é um pedaço desse conteúdo do enunciado. Então, o posto e o pressuposto eles vão se constituir em um encadeamento argumentativo. E eles são, de certa maneira, complementares. Certo? Então, se eu tenho um enunciado do tipo Maria continua bebendo, para descrever esse enunciado, eu tenho que descrever o posto e o pressuposto junto. A descrição seria da seguinte forma: Maria bebe, portanto, Maria bebia antes. Então, estão juntos essas duas informações. Maria parou de beber Maria não bebe, no entanto, Maria bebia antes. Então, o posto e o pressuposto estão juntos, eles não estão separados. Mais recentemente, dentro do estudo dos quasi-blocos, né, que são palavras ou expressões que carregam na sua significação determinados conteúdos, como conteúdos intrínsecos, né, essas informações, a esses próprios conteúdos, a Carrel passa a tratar dos chamados pressupostos argumentativos, que podem ser lexicais ou gramaticais. Ela diz que um pressuposto ele é argumentativo quando ele é ligado ao posto no interior de um determinado encadeamento, constituindo com ele um único conteúdo. Ou seja, o posto e o pressuposto ele se constituem um conteúdo único, e não como um pedaço daquele conteúdo, mas eles são um conteúdo único. Por exemplo, quando eu digo Pedro roubou apenas um pão, no entanto, ele foi punido por 1 ano. Cometer falta e ser punido se constitui um quasi-bloco, porque na significação
da falta, já está previsto a noção de punição. Então, são dois conteúdos que, na verdade, constituem um só. Então, de maneira que quando eu digo, no entanto, ele foi punido por 1 ano, de certa maneira já está prevista a punição no sentido de roubar. E aí, na verdade, a gente tem uma contraposição pelo absurdo que é ele ter roubado um pão e ser punido por 1 ano, né, que é um crime que não justifica uma pena tão grave. Então, a pressuposição aí está sendo descrita como nega cometer uma falta, no entanto, ser punido. Né? Mas aí já está, de certa maneira, prevista a relação entre roubar e ser punido. Pedro encontrou um perigo, portanto, ele tomou precaução. Entre o perigo e a precaução, a noção de perigo implica a noção de tomar precaução. Então, de certa maneira, a pressuposição perigo, portanto, precaução, está previsto na noção de perigo já a noção de precaução. Então, é por isso que a noção de perigo, né, aliás, tomar precaução não acrescenta nenhuma novidade à noção de perigo, porque já está, de certa maneira, previsto. Então, já está pressuposto na noção de perigo tomar a precaução, como já está pressuposto na noção de cometer falta ser punido. Aqui vocês têm as referências, né, dos textos que vocês têm que estudar para a disciplina, que estão lá, né, na pasta da disciplina. Desejo a vocês bons estudos e quaisquer dúvidas, vocês têm os meios para nos procurar. Tá? Um abraço para vocês e bons estudos. Eu finalizo aqui com 2 citações, uma de Diderot e uma minha. Diderot diz: mas a língua será considerada como um jogo, ou melhor, como estabelecimento das regras de um jogo, e de um jogo que se confunde amplamente com a existência humana. Então, a língua é esse jogo que tem a ver com a nossa existência. A gente joga com as palavras, né? E aí eu afirmo que pressupor é jogar com a língua. Uma das formas da gente jogar é pressupor. A gente diz algumas coisas e pressupõe outras que a gente não quer dizer de forma explícita.